Gabriel, Ana Clara, pega o livro de ciências. Júlio, Júlio, pega o livro de ciências. João, Oi. pega o livro de ciências, tá? Porque nós vamos ter prova sexta-feira e eu tô querendo dar aula de ciências hoje e amanhã, Ah, tá. tá? Uhum. Respondeu o João Vitor Gabriel aqui. Não vou cobrar a tarefa, vou dar continuidade pro conteúdo hoje e a tarefa eu corrijo amanhã, tá bom? Aí, como nós vamos fazer com história? Aí, semana que vem a gente dá aula de história na terça e na quarta, tudo bem? Tá bom. Tô com o olho meio irritado, eu tô jogando colírio nos olhos, que eu tô com medo de ser conjuntivite. Tomara que não seja, né? Então, vamos lá? Eu quero que vocês abram na página 23, que é onde a gente parou. Outro detalhe, queridos, conteúdo para a prova de ciências, capítulo 1 do livro 3, tá? Precisa mandar no grupo, não precisa? Tia, é melhor mandar, né? Porque vai que a gente esquece. Vocês vão esquecer? Então tá bom. Ou se não, alguém não faltou na aula. Ah, mas eu tenho esperança que venha assista amanhã, mas eu vou mandar lá, por via das dúvidas, tá? Ah. Estão vendo meu compartilhamento de tela? Sim? Ok. Então vamos lá. Meu compartilhamento de tela tá errado. Deixa eu ver se o livro é esse mesmo. É. Certinho. Deixa eu ver que página que é. Tô na página errada. Aqui. A gente estava falando do combustíveis fósseis, né? Eles são responsáveis pela emissão de gás carbônico na atmosfera. Eles começaram a ser utilizados pelas pessoas que foram gerando novos poluentes. Então, à medida que foi se desenvolvendo a tecnologia, eles foram utilizados. Meninos, combustíveis fósseis, vocês sabem de onde que eles vêm? São derivados de onde? O petróleo? Petróleo. Isso mesmo. São os derivados do petróleo, tá? Então, ó, vários eventos, né, foram acontecendo, foram custando muitas vidas que ocorreram devido à emissão desses poluentes.
Um deles é um evento que aconteceu em Londres, na Inglaterra, na década de 1950. A cidade ficou toda a cidade toda utilizava o carvão para obter energia elétrica. E aí, gente, foi liberando uma grande quantidade de poluentes no ar. Então, esses fatores aí, incluindo as condições do ar e o clima no local, que é um clima mais frio, ocorreu uma poluição que se dissipou, criando um nevoeiro de fumaça que ficou na cidade e foi inalado pelas pessoas. Em 5 dias, as pessoas que inalaram esses poluentes, mais de 10 mil pessoas morreram em decorrência dessa poluição no ar. Pensa, em 5 dias as pessoas foram inalando esses poluentes tóxicos, 10 mil pessoas morreram. Olha lá para vocês verem uma imagem nessa época. Tá vendo? O nevoeiro, o jeito que era. Então, esse aí, diversos outros fatores, são exemplos que mostram a necessidade que se tem de criar um conjunto de leis para regular a atividade desses combustíveis fósseis, embora são tão utilizados por nós, né? É claro que os poluentes no ar ainda é muito grande. Hoje em dia, estima-se que 18 pessoas morrem todos os dias na região metropolitana de São Paulo devido aos efeitos da poluição do ar. Tanto os mais afetados são os grupos de crianças e idosos que sofrem muito com essa poluição, né? O livro de vocês traz aí uma imagenzinha de um menininho, ó, tossindo, né? Então, apesar do avanço tecnológico ter causado grande impacto ambiental, também melhorou muito a qualidade de vida e também a estimativa de vida das populações, né? Então, o número de anos aproximados que espera que elas viverão diminuiu nesse caso. Então, assim, a tecnologia melhorou muita coisa para nós, mas também teve as suas consequências, né? Não vou passar a tarefa, não. Talvez eu passe algumas só para revisão, mas eu vou ver no final dessa aula. Desenvolvimento sustentável. Na opinião de vocês, quando a gente fala em sustentabilidade, o que vocês acham que seria? Opiniões. Nós vamos falar de sustentabilidade. O que vocês acham que deve ser sustentabilidade? O livro vai trazer o contexto de sustentabilidade. O nome já fala, sustentável. O que vocês imaginam? Ninguém dá uma opinião? Sustentável? Eu acho que traz menos danos ao ambiente, uma coisa assim. Isso, é aquilo que eu vou usar os recursos que eu tenho do meio ambiente, mas de uma forma que eu não esgote esses recursos disponíveis do planeta, tá? Então, eu utilizar de maneira sustentável, utilizar esses recursos que eu tenho conscientemente, mantendo esses recursos para gerações futuras. Tá bom? Então, é isso. Então, quando a gente observa a história da humanidade, como o livro de vocês inicia esse tópico, a gente vai ver que com o passar do tempo, houve muita interação do homem com o meio ambiente, né? E o homem, ele transformou todo o meio ambiente. Isso aí trouxe um desenvolvimento da espécie, mas também trouxe com esse desenvolvimento todos os impactos que pode causar o meio ambiente.
Então, a humanidade, se ela continuar explorando da forma desumana o meio ambiente, como tem ocorrido ao longo da história, ela pode causar extinção de si próprio, com seus próprios atos, né? E também uma catástrofe mundial. Então, para que isso não ocorra, é necessário que essas catástrofes sejam evitadas. E como que o homem ele pode usar esses recursos do meio ambiente sem causar uma catástrofe nele? A resposta está sido no desenvolvimento sustentável. Então, pode marcar isso aí. O desenvolvimento sustentável nada mais é que um desenvolvimento, a promoção de um desenvolvimento sem esgotar os recursos disponíveis no planeta, para então não comprometer de forma nenhuma a qualidade de vida para gerações futuras. Então, o livro de vocês traz um exemplo de ajudar a explicar esse conceito. Ele diz assim: ao longo da história prevalece o uso de combustíveis fósseis, derivados do petróleo e de carvão. Esses recursos não são renováveis, ou seja, não são produzidos naturalmente em tempo suficiente que permita repor a quantidade consumida pelos seres humanos. Além disso, seu uso e extração causam diversos impactos ambientais negativos, como a poluição e a morte de vários seres vivos. Assim, seu emprego da maneira como é feito hoje em dia não é sustentável. Então, o que seria? Quando eu utilizo na natureza algo que é um recurso natural, vou dar um exemplo para vocês. Energia solar. Quando eu utilizo a energia solar para aquecer minha casa, para trazer para minha energia, o que acontece? Ela é uma utilização renovável, porque a energia solar se esgota? Sim ou não? Não. Não se esgota. Então, se eu uso o aquecedor que absorve energia solar para aquecer a minha casa e trazer luz para ela, à medida que eu estou utilizando, essa energia vai ser reposta no outro dia, porque o sol vai nascer, vai continuar esquentando a minha casa. Vai continuar iluminando a minha casa. Então, isso é uma energia renovável, um recurso que ele é renovável, ela não se esgota. Mas aquilo que eu utilizo e que demora anos e anos para se renovar no meio ambiente, isso não é sustentável. Como, por exemplo, o petróleo e o carvão, tá? Então, o petróleo e o carvão, para eles se renovarem no meio ambiente, eles nunca vão conseguir suprir o quanto nós utilizamos eles, tá? O quanto eles são utilizados pelos seres humanos. Eles jamais vão conseguir suprir essa demanda. Por isso, ele não é sustentável e ele não é um recurso renovável. E para me extrair petróleo e carvão, eu também causo impactos ambientais, tá? Então, para um desenvolvimento sustentável, é necessário, então, explorar novas fontes de energia, que vai substituir os combustíveis fósseis. Então, exemplo disso, né, de fontes renováveis, como eu disse para vocês, eu tenho aqui o etanol, que é produzido da cana-de-açúcar, tá? Ou do milho. Então, o fato de serem produzidos a partir dessas fontes renováveis também, como alguns tipos de plantas, faz com que esse impacto resultante na produção, na queima desses combustíveis seja menor, se comparado aos combustíveis fósseis. Mas existe uma coisa que a gente tem que destacar, é que essa opção ainda também não é suficiente para promover um desenvolvimento sustentável. Por quê? A produção envolve muitos impactos ambientais negativos. Então, quando a gente depende do desmatamento de grandes áreas para cultivar o milho e a cana-de-açúcar, a gente também tem um impacto ambiental negativo. Então, essa questão, quando a gente também fala das situações precárias que são dadas aos trabalhadores envolvidos nesse tipo de produção, também é uma situação de impacto ambiental. Então, hoje, é necessário que se desenvolva alternativas, né? Leis, né? Como os combustíveis fósseis, como que deve ser o seu uso em automóveis, para então que eles sejam utilizados de maneira eficiente, que não cause tanto danos.
Então, no caso, por exemplo, da energia, a gente tem aí o uso do carvão, que pode ser substituído pela captação de energia solar, eólica ou das marés também. Então, tem aí as energias citadas são todas sustentáveis, tá? Porque são fontes renováveis. A solar é luz emitida do sol. A eólica, luz emitida dos ventos. Das marés, isso vem da própria água através das correntes hidráulicas, né? Então, as atitudes que não resolvem todos os problemas ambientais, elas precisam ser isoladas. Então, o que aconteceria, por exemplo, se todos os carros movidos a gasolina fossem substituídos por carros elétricos? Aqui no Brasil a gente não tem carro elétrico, mas lá no Japão e China já tem. O impacto ambiental ele ia ser bem reduzido. Para vocês terem uma ideia, vocês podem fazer uma pesquisa na internet, que as BRs lá nesses países, eles já têm uma captação nas fachadas que carros elétricos, eles entram em contato com elas e auto se recarrega. Tem essa opção também. Então, diversos estudos vão indicar uma maneira eficiente para reduzir esses impactos ambientais, tá? Então, um deles é diminuir o consumo de determinados materiais, como o plástico, que gera menor quantidade de resíduos sólidos, já que o plástico demora anos e anos para se decompor. Então, alguns pesquisadores eles têm criado uma seleção de alternativas para amenizar esses impactos, tá? E a maneira mais prática é reduzir o consumo para que esses impactos sejam diminuídos também. Então, algumas estratégias, na opinião deles, elas podem ser adotadas. Então, aqui, ó, penúltimo parágrafo desta página. Utilizar materiais duráveis em vez de descartáveis, reutilizar quantas vezes for possível determinado objeto antes de jogá-lo fora, reciclar os materiais sempre que possível. Reciclar, o que é? Submeter o material a uma série de processos para que ao menos parte dele seja reutilizada para a fabricação de outro produto. Então, plásticos, metais, papéis, vidros e outros materiais, eles podem ser reciclados. Então, separar os materiais recicláveis daqueles que não são, verificar a coleta seletiva, coleta pública de lixo também, de resíduos sólidos, recolher materiais para reciclagem, se eles devem ser levados a um centro com essa função. Tudo isso é meios para ajudarmos na questão ambiental, tá? Aqui tem uma imagem de um centro de reciclagem em Vitória, no Canadá. Olha o tamanho, tá vendo? De coisas. Aqui em Anápolis tem um local que faz uma coleta seletiva. Um desses locais eu sei que era lá em Joanápolis, outro na cidade em si eu não sei, mas tinha. Então, além dessas atitudes individuais, né, governos e empresas também podem ter atitudes sustentáveis, como estabelecer centros de reciclagem, coleta seletiva do lixo, implantar áreas de produção ambiental, ajudar a conservar os ambientes naturais, também serve de refúgio de animais que vão migrar de outras áreas degradadas. Corredores ecológicos são caminhos para que os animais possam atravessar uma rodovia em segurança, ajuda a evitar a morte, que permite maior mobilidade desses animais. Outro exemplo disso é utilizar materiais que impactam menos negativamente o ambiente, né? Como os biodegradáveis. Estimular o uso desse tipo de material vai ajudar a conservar o meio ambiente, sem contar também que é importante dar preferência ao uso de materiais não descartáveis, para contribuir ainda mais para evitar esses impactos negativos. Então, a gente tem um exemplo aí, diversas maneiras de produzir plástico biodegradável. O material ele é comparado com plástico comum, mas ele leva menos tempo para ser decomposto. Então, esses talheres aí são de material feito a partir do amido. Olha o tanto que parece com plástico, né? E algumas adaptações em construções que auxiliam a manutenção do meio ambiente mais sustentável. Aqui mesmo é uma foto do Parque Nacional de Iguaçu, Pará, a mata ciliar em torno do reservatório da hidrelétrica de Itaipu.
Então, vamos lá. Aqui, empresa parceira da natureza, diversos países, então, existe a pressão da sociedade, né, para os governos desenvolverem atitudes sustentáveis para evitar a degradação do ambiente. Então, eles vão sempre opinar por comprar produtos que sejam fabricados, né, por empresa que respeita essa legislação ambiental, tá? Então, é possível obter informações sobre esses produtos através dos rótulos, também pela internet. Então, na história, ocorreram diversos desastres ambientais que ocasionaram a morte de milhares de pessoas, contaminação também dos recursos naturais, solo, o ar, a água, afetando aí atividades de agricultura e de pesca. Então, é necessário que o meio ambiente esteja protegido em relação a esses problemas. E as atitudes governamentais que são importantes no desenvolvimento sustentável, a pesca ela é proibida em determinados locais e épocas do ano, né? Justamente para que os peixes eles possam se reproduzir. Então, os que foram retirados do meio aquático para atividades de pescas, o correto é não ser retirados nesta época, tá bom? Aqui tem uma imagem de um pescador. Essa imagem aqui demonstra que as atividades aquáticas elas devem ser estabelecidas. Então, aí o que acontece? A ONU, meninos, eles vão fazer, e os órgãos públicos que cuidam do plano, como o Plano Nacional de Eliminação, que é os planos e os comitês que são responsáveis de conservação ambiental, eles vão realizar várias reuniões mundiais e ambientais para promover uma alternativa sustentável. A alternativa sustentável ela não é só do Brasil, ela é global. E elas foram criadas por representantes de diversos países e o objetivo deles é estabelecer metas em que todos tenham que cumprir, que todos estejam em comum acordo para adotar as atitudes sustentáveis, com o objetivo de menos poluição, menos emissão de gás carbônico. Então, o sucesso desses acordos aconteceu alguns. Vamos lá, no segundo parágrafo. Aqui, ó. Vão lá junto comigo. Que foi um acordo feito no Plano Nacional de Eliminação de CFCs, que é o PNC. Ele teve a 37ª reunião do Comitê Executivo do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo Montreal, em julho de 2002. O que eles queriam? Regulamentar a utilização, né, dos CFCs do Brasil e atitudes que foram adotadas por outras partes do mundo. Os efeitos dessa redução justamente em uso de materiais para recuperar boa parte da camada de ozônio que está destruída. Então, eles tentam recuperar de 1 a 3% da amostra da camada de ozônio, tá? Desde 2002 até o ano de 2018. Essas reuniões, elas envolvem a discussão de diversos interesses políticos, também economia, questão social e cultural, além do meio ambiente, tá? Para que todos cheguem a um acordo e algo seja feito, tem que estar a maioria em comum no acordo. Já, por que é importante o desenvolvimento sustentável, gente? Então, ó, por exemplo, as ondas de calor no mundo, elas estão gerando milhares de mortes. Na Europa, 30 mil pessoas morreram em 2003. Na Índia e Paquistão, 2015, morreram em um só dia 3.400 pessoas, devido às temperaturas altas. Não estou falando nem dos conflitos políticos de guerra. Esses índices de desmatamento têm aumentado, né? É o que compromete a existência de diversos biomas. Então, alguns estudos indicam que a conservação da vegetação nativa vai gerar rendimentos econômicos bem superiores quando comparado ao cultivo de certos alimentos. Então, manter áreas naturais tem tanto importância ambiental como também importância econômica. Aqui a gente tem a Chapada das Mesas, tá? No Maranhão.
Maranhão é um bioma cerrado do Brasil. Outro fator que vai evidenciar essa importância também é a quantidade de gás carbônico encontrada na atmosfera. Então, ela é a mais elevada em 3 milhões de anos, e de acordo com a pesquisa que foi feita, essa quantidade é maior que a estimativa em períodos da história da Terra, marcado por temperaturas mais elevadas. Então, isso aí apoia a suposição de que a Terra já está sofrendo os impactos da alteração climática. O gelo das regiões polares está derretendo, conforme alguns estudos já provam, e isso aconteceria caso as pessoas não tomassem medidas preventivas, tá? Então, esses são apenas alguns dos exemplos que evidencia, né, que ajuda a perceber como o desenvolvimento sustentável ele pode melhorar muito a qualidade de vida no ambiente. Algumas já foram adotadas, mostram sinais de recuperação ambiental em diversos lugares, né? Então, tem diversos exemplos na história que indicam que as pessoas elas podem cooperar por uma causa comum, sem degradar. Olha aí o livro de vocês, traz a imagem de um pessoal limpando aí a praia suja, tá vendo? Ó, existem diversas atitudes para que isso aconteça. Essa é uma ilha de Bali, na Indonésia. Eles foram limpando essa ilha no ano de 2017. Então, ó, para a gente finalizar, vou ficar com vocês com a definição do desenvolvimento sustentável que o livro de vocês traz no tópico do Zoom. Olha só. O desenvolvimento sustentável envolve o uso de recursos naturais de maneira que ele não comprometa o planeta nem a qualidade da vida de gerações futuras. Sua necessidade é clara e urgente, já que sem esse tipo de desenvolvimento podem ocorrer diversos problemas que comprometem a qualidade de vida e do ambiente, como assim a existência de todos os seres vivos. Bem bacana, tá aí uma definição. Para a gente concluir, o que a gente estudou nesse capítulo para fixar, que ficou que é o conteúdo da prova? Vão lá comigo na página página 36. É isso? Deixa eu ver. Isso aqui. Página 36. Completa aí comigo, ó. Então, depois de gera, escreva aí degradação. Depois de degradação observada, escreva primeiro o quadradinho ar e depois água. Tá faltando muita gente hoje, né? As meninas, Heloísa, Kathleen, Vitor e Gabriel. Escrevam aí impactos ambientais. Posso mover? Então, agora vem aqui, ó, negativos, extinção. Afetam todos. Coloquem aí seres vivos. E aí vocês vão colocar espécies exóticas e, por último, desenvolvimento sustentável. Esse é o resumo de tudo que foi estudado no capítulo, tá? Só para fixar. Vocês não fizeram nenhuma tarefa desse capítulo, não, né? Semana passada eu não tinha passado a tarefa dele, né? Não, a gente fez a página 19, 20 e 21. Ah, 19, 20 e 21, certo. Então, para amanhã, que eu vou corrigir, façam a 24.
a 24. É. 24. Tá? Pronto? Todos terminaram? Meninos, perguntas? Não. Não? Então, vou interromper o compartilhamento de tela. A gente se encontra amanhã. Amanhã eu faço a correção dessas atividades, que aí é o conteúdo para você estudar para a prova, tá? Certo? Só isso. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Tchau.